Estamos muito felizes de estarmos aqui, embora muitos foram os contratempos para chegarmos até aqui hoje. Um dia alguém nos formou como discípulos e hoje nós temos que formar discípulos. A palavra de Deus tem que continuar alcançando o mundo, pois só então Jesus virá, quando todos ouvirem da palavra de Deus. Eu gostaria que vocês abrissem as Bíblias de vocês em João capítulo 11. Não é estranho, né? João capítulo 11. Quando você achar e puder se colocar em pé, em reverência à palavra, a partir do versículo 3. Versículo 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele que amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho do Homem seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus Marta e sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Versículo 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. 23. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Versículo 37. Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos do cego fazer com que este não morresse? 41. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados por ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Amém? Nós estamos aqui diante da tua palavra. A tua palavra é a verdade. A tua palavra, ela é inerrante. A tua palavra nos ensina, nos disciplina, nos molda, nos capacita, nos fortalece, nos cura, nos liberta, nos dá a vitória, Senhor. E é diante da tua palavra que nós queremos, Pai, pregar esta tarde e noite, Pai, vendo o teu agir em nossas vidas. Tu és o Deus do impossível, tu és o Deus de milagre, tu pode todas as coisas, Pai. Eu quero pedir agora, Pai, que toda a obra contrária caia por terra, no nome de Jesus. Todo espírito de contrariedade caia por terra em nome de Jesus. Acampa ao redor dessa igreja e dentro dessa igreja os teus anjos, Pai, a guardar nossas vidas, Pai, a fazer com que nossos ouvidos venham estar abertos para ouvir a tua palavra e ao nosso coração a entender a tua palavra, para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Amém? Podeis se sentar nos seus lugares. Essa palavra da ressurreição de Lázaro foi a mesma palavra que eu li o mês passado, não é? Foi? Estão lembrados? E alguém lembraria de qual que era o tema da mensagem do mês passado? Amém? Tirai a pedra. E eu tinha falado para vocês que essa mensagem tinha vários focos. Hoje eu vou pegar o segundo foco. Tirai a pedra quais eram as 3 pedras? Pedra da incredulidade, pedra do pecado e pedra da morte espiritual. Nós focamos sobre essas pedras que nós tínhamos que tirar das nossas vidas. E eu falei que nós podíamos fazer uma pregação sobre o versículo 35, que fala: e Jesus chorou. Jesus chorou por N motivos. Daria uma pregação com certeza. Jesus chorou ao ver aquele povo perdido como ovelha sem pastor. Jesus chorou porque viu Lázaro morto, a sua irmã chorando, Marta e Maria, e se compadeceu. Jesus chorou por muitas coisas que ele viu naquele momento ali, que compadeceu o seu espírito, ele se agitou em espírito e chorou. Mas o tema da mensagem de hoje não vai ser em cima disso. Nós vamos extrair de todo esse texto aqui algumas características
alguns ensinamentos sobre a morte e ressurreição de Lázaro. Lembre-se que Lázaro não ressuscitou como Jesus, ele voltou à vida que ele tinha antes. Amém? E o primeiro ensinamento que eu trago dessa mensagem para nós, nesta noite, é quem crê em Jesus, vive o milagre e vê a glória de Deus. Vamos repetir? Quem crê em Jesus, vive o milagre e vê a glória de Deus. A palavra de Deus é a palavra final. Não é a palavra do Veni, não é a palavra da Rosângela, não é a palavra do Douglas, não é a palavra do presidente, não é a palavra do médico. A palavra final vem de Jesus. E por que muitas vezes nós vamos buscar ajuda em homens e não em Deus? Por que muitas vezes, ao invés de nós colocarmos nossa petição diante de Deus primeiro, a gente vai atrás de homens que muitas vezes eles falam uma coisa sem pensar e não é aquilo que eles querem para a nossa vida? As pessoas ao nosso redor muitas vezes elas não querem ver nós crescermos, elas ficam com ciúmes. Mas a palavra final veio de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder na pessoa de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Cada qual com a sua finalidade. O sangue limpa de todo o pecado. E o nome de Jesus, ele é nome de autoridade. Não há outro nome no céu e na terra que importa que sejamos salvos. Amém? O versículo 43 diz: e tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O que quer dizer esse versículo? Que Jesus tem autoridade. Ele disse: Lázaro, vem para fora. Se o Veni fosse lá e dissesse: Lázaro, vem para fora, o que ia acontecer? Nada. Se o Rodrigo dissesse: Lázaro, vem para fora, o que ia acontecer? Nada. Se o presidente da república dissesse: Lázaro, vem para fora, o que ia acontecer? Nada. Jesus tem toda a autoridade e Ele nos deu essa autoridade no seu nome. Pela fé nós podemos fazer coisas semelhantes a essa. E o que eu vejo hoje em dia é que está faltando muita fé no povo de Deus para ver o milagre acontecer. E aí saiu aquele que estava envolto, os pés e mãos por ataduras e o rosto envolto num lenço, e Jesus disse: desatai-o e deixai-o ir. Quando você está aprisionado pelo mal e Jesus te liberta, Ele diz: desatai-o e deixai-o ir. Quando Ele te liberta por completo. O texto de Lázaro aqui não enfoca em Lázaro, enfoca no milagre de Jesus a Lázaro. O texto não diz como Lázaro se sentiu a sair do túmulo. O texto não diz que Lázaro foi abraçar Jesus, que foi ter com Jesus, o que aconteceu nesses 4 dias que ele ficou morto. O que está na palavra que Deus achou importante para nós, um ensinamento que foi trazido aqui, um rico ensinamento, que começou antes de Lázaro morrer, quando mandaram emissários para avisar Jesus da morte de Lázaro. Começou lá já o milagre. Jesus estava preparando o milagre, porque se Jesus chegasse antes, Ele ia dizer: enfermidade, eu te repreendo, e não ia ser nada diferente dos outros milagres que Jesus já tinha feito. Amém? Então quem crê, vive o milagre e vê a glória de Deus. O que a gente fala, a gente tem que provar, né? Jesus disse que essa enfermidade não era para a morte, mas para que fosse manifestada a glória de Deus e o Filho do Homem fosse glorificado. Então, Lázaro viu a glória de Deus, amém? Segundo ensinamento que eu extraio deste texto é: Deus sabe para que você está passando por isso. Vamos repetir? Deus sabe para que você está passando por isso. Deus sabe para que você está passando por isso. Nós temos que tirar da nossa vida o porquê.
Muitas vezes nós chegamos diante de Deus para orar e dizemos: Deus, por que tu levou meu filho? Deus, por que eu estou passando por essa enfermidade? E na verdade a resposta certa é: para que o Senhor levou meu filho? Para que essa enfermidade? Para que o Senhor permitiu que Lázaro morresse depois? Tudo tem um para quê. E o para quê, Deus quer mostrar o que está acontecendo na tua vida, que vai edificar a tua vida. Quando nós indagamos a Deus, como Jó indagou a Deus, e esse foi o erro de Jó, indagar a Deus, por quê? Né? O porquê nós não devemos perguntar, porque Deus sabe todas as coisas, Ele não tem que dar satisfação para ninguém. Mas quando nós dizemos: Deus, eu sei que está difícil a dor, esse problema está me consumindo, mas eu pergunto ao Senhor: para que o Senhor tem feito isso? Deus vai te trazer a resposta. Se Maria e Marta perguntassem: para que meu irmão morreu, Senhor? Eu mandei avisar o Senhor, agora para que ele morreu? No final, Jesus mostrou para quê. Claro que muitas vezes nós vamos dizer por quê, mas ao lembrarmos em nossa mente que nós aprendemos que temos que tirar o porquê da nossa vida e substituirmos com para quê, nós vamos mudar. Porque eu me lembro há tempos atrás, quando eu não era convertido, que nós tínhamos mais respeito por Deus do que os crentes têm hoje. Nós dizíamos que tinha que falar com o santo tal, com Maria, com José, com Pedro, para poder chegar a Deus, porque a gente tinha respeito por Deus. Hoje a gente tem livre acesso a Deus através do caminho que Jesus traçou, e parece que as pessoas falam: ô meu brother, tu vai me atender aqui ou não vai? Não é assim. Nós temos que ter respeito, autoridade. Vocês sabiam que o nome de Jesus lá em Israel, ele é respeitado? Os israelitas até hoje, eles têm reverência pelo nome de Jesus, e eles evitam falar o nome de Jesus, porque há poder nesse nome. E como eu preguei que outrora, nós não devemos chamar esse santo nome em vão. Pior ainda os italianos, né? Pedido, porco, cão e não sei o que mais, né? Eu já repreendi muitas vezes, mas isso está enraizado neles. E isso é pecado, é ofensa a Deus. Temos que mudar a nossa forma de pensar com relação a isso. Muitas vezes, o porquê, ele é sinônimo de murmuração. Constantemente nós estamos murmurando. E no final, o que acontece? No final dá tudo certo. E por que nós murmuramos então? Porque nos falta fé muitas vezes, nos falta perseverança, nos falta paciência. E eu quero fazer um parênteses aqui e dizer que quando o pregador prega, ele prega para ele primeiro. Quem me conhece sabe dos meus erros e eu sei que tem que mudar. E eu vou atrás para mudar. E eu sei pedir perdão. Eu tenho testemunhas aqui que sabem que eu já pedi perdão muitas vezes. Eu sei pedir perdão. Tem pessoas que têm um coração endurecido para pedir perdão. Eu vou fugir um pouquinho do foco aqui. Mas Jesus disse que nós devemos perdoar 70 vezes 7 ao dia, ou seja, sempre. E se tu tiver com o teu coração preso a outro irmão por falta de perdão, deixa a tua oferta diante do altar, vai te reconciliar com o teu irmão depois, assim traga a tua oferta ao altar do Senhor. Mas meu irmão, foi ele que errou comigo, não interessa. O pessoal sabe aqui que muitas pessoas erram comigo, e para não ficar aquela situação, eu vou atrás. 6 meses uma pessoa não falava comigo, eu fui atrás dela falar, mas eu não tinha feito nada de errado. Verdade? Mas eu estou livre espiritualmente, não estou preso. Amém, meus amados? Olha o que diz o Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E veja bem o que diz o adjetivo. Bem presente, ele não está presente, ele está bem presente. Você está passando por uma dificuldade, o Espírito Santo está em nosso meio, ele está bem presente.
Você está passando por uma angústia, Ele quer tirar essa angústia de você. Mas o que você está fazendo para que Ele possa operar em tua vida? O Espírito Santo, ele só opera quando você dá permissão. E muitas vezes a permissão é você dando um perdão, é você se quebrantando na presença de Deus, é você buscando em oração. De uma maneira ou de outra você vai abrir a porta para que o Espírito Santo possa agir na tua vida. Amém? Então nós temos os nossos problemas e cada pessoa reage de uma forma. Cada um tem uma forma. Ah, mas agora o irmão falou, gente, quem foram os homens que Deus mais usou no Novo Testamento? Paulo e Pedro. Pedro não era o cara. Não foi ele que arrancou a orelha de Malco? Então, não é porque tu é bravo, tu não tem um coração bondoso. E não é porque a pessoa é mansinha, queridinha, que ela é aquela pessoa que tem um coração bondoso. Isso se chama personalidade. E de Deus olha o nosso caráter. Não é a personalidade, é o caráter da pessoa. Nós temos que ter o caráter de Cristo. Mas cada um de nós tem uma personalidade. Senão todos nós seríamos robôs, uma maquininha, todo mundo falando igual, andando igual. Cada um tem uma forma de agir. E Deus usa essa tua forma de ser para te abençoar e usar você para abençoar outras pessoas. Cada um de nós tem um chamado. E o chamado, uns é para pregar, outros é para orar, outros é para interceder, outros é para jejuar, outros é para atrair as pessoas para a igreja. Cada um tem um chamado de Deus. E eu digo, descubra o teu chamado. Porque aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Aleluia! Almeja as coisas de Deus em sua vida. Deus vai te dar o sustento devido no trabalho físico aí do dia a dia ou no trabalho da igreja. Deus vai dar sempre o sustento. Lá na nossa igreja tem pessoas que são testemunho, que viveram só para a obra e tem tudo o que precisa. Deus vai à frente, amém? Terceiro, o fato de alguém ser amado por Deus não significa que não passará por lutas. Vamos repetir? O fato de alguém ser amado por Deus não significa que não passará por lutas. Lembra que o texto diz: Jesus amava a Lázaro, a Marta e a sua irmã, e eles não passaram por lutas. Maria foi aquela que derramou nardo caríssimo aos pés de Jesus e lavou com seus cabelos, secou com seus cabelos. Jesus amava eles e eles amavam Jesus. E eles não passaram por problemas? Lázaro não faleceu? O que eu quero dizer com isso, trazendo para nós hoje? Que as pessoas aí fora dizem: mas irmão Vini, tu não é crente? Como que tu está passando por essa dificuldade? Como que tu está nessa doença? Tu já pediu para o teu pastor orar lá? Como que tu não foi curado então? O que está acontecendo? Crente não fica doente, porque tu tem um Deus que é poderoso. Vocês dizem isso. É mais ou menos assim que eles falam aí fora, né? Eu quero dizer uma coisa para vocês, que o crente, ele é mais visado por Satanás. A Bíblia diz que os demônios estão ao nosso derredor rugindo como um leão procurando alguém para tragar. Mas nós crentes, a palavra diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que os temem e os livram. Em primeiro lugar, os anjos estão ao nosso redor e os demônios estão atrás. Há uma batalha espiritual pela nossa vida. Em segundo lugar, ele ruge como um leão. Ele não é um leão. O leão da tribo de Judá se chama Jesus Cristo. A ele pertence todo o poder, toda a honra, toda a glória. Mas não se engane, Satanás tem poder sim, mas é limitado. Satanás é criatura de Deus. Ele está na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde Deus permitir que ele vá. Quer uma prova disso? Ele não pode fazer nada mais para Jó do que Deus permitiu. Quando ele tentou Jesus, há poder na palavra. Jesus venceu ele na palavra de Deus. Jesus não venceu na sua autoridade.
Veja bem, naquela hora Jesus venceu na autoridade da palavra de Deus. Ele diz, está escrito, aos teus anjos dará ordem. E Jesus disse, também está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Veja bem, Jesus usou a palavra para repreender Satanás, para expulsar Satanás. E é o que nós temos que fazer. E hoje nós temos duas coisas. Nós usamos a palavra em nome de Jesus. Veja bem, hoje nós temos a palavra e o nome de Jesus. Naquela época não se usava o nome de Jesus. O nome de Jesus vem depois para nós usarmos, né? Nós temos que ter a ciência que há poder nesse nome, a ponto de ressuscitar o morto. Amém, meus amados? No versículo 43 diz, quando passares, em Isaías 43 diz, quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti. Amém? Jesus está contigo na água. Quando Pedro foi caminhar sobre as águas até Jesus, ele começou a afundar pela força das circunstâncias, porque ele tirou o foco de Jesus e olhou para o vento, olhou para a água. Prontamente Jesus estendeu a mão e trouxe ele de volta. Quando Sadraque, Mesaque e Abdenego estavam na fornalha que fala de fogo, o rei olhou e viu 4 pessoas na fornalha. Quem era o quarto homem da fornalha? Jesus estava lá. No Antigo Testamento, Jesus estava lá. Chama nenhuma te queimará. Eles saíram com todos os cabelos, nem chamuscados estavam. A palavra de Deus é verdadeira e diz isso. Quando passares pelo fogo, não te queimará. Quando passares pela água, ela não te submergirá. Mas nós temos que ter fé. Fé que Jesus percebeu que estava faltando naquele povo, por isso que ele foi atrás de fazer este milagre. E eu vou mostrar para vocês que faltava fé naquele povo. No versículo 3 diz, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele quem tu amas. Isso mostra que, pelo fato de nós sermos amados por Jesus, mesmo assim nós passaremos por dificuldade, por dores, por aflições. Jesus disse, no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Crente que é crente, ele passa por dificuldade. Crente que é crente, ele passa por luta. Crente que é crente, ele passa por aflição. E principalmente por perseguição. Quantas pessoas se afastaram de nós pelo que nós cremos? Quantas pessoas que fazem festa, outras coisas, e não nos convidam porque nós cremos em outras coisas? Quando você abre a boca para falar de Jesus, elas te enrolam e trocam de assunto. Você quer conhecer uma seita? É bem fácil. Se essa religião não pregar que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou, ela é seita. A verdadeira religião tem que pregar a morte e cruz de Jesus Cristo, que ele foi sepultado como qualquer pessoa, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Por que eu falo isso? Porque a morte de Jesus nos leva a nossos pecados, e a ressurreição de Jesus mostra que Deus aceitou a sua obra. Se ele tivesse tido pecado, como muitos falam, Deus não tinha aceitado a obra deles. Eu quero fazer um parênteses aqui bem rapidinho. Eu estudei uma pregação, e tem pregações que elas nos enriquecem muito. Quando nós andávamos aí no mundo fora, Deus nos via de cor vermelha, que simboliza o pecado. Jesus veio ao mundo sem nenhum pecado. Qual que era a cor que Deus enxergava Jesus?
alvo mais que a neve, branco, 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 branco. Mas para você, vem cá, mas para vocês entenderem como funciona a doutrina da santificação, como funciona a salvação, quando Jesus está na cruz e ele grita, está consumado, ou seja, os pecados estavam sobre a vida dele. Os pecados estavam sobre a vida dele. Que cor Deus enxergava Jesus? Vermelho. Deixou de ser branco, ele estava com todos os pecados da humanidade. E o poder da ira de Deus foi sobre Jesus. O cálice da ira de Deus foi derramado sobre Jesus. Deus teve prazer em moer Jesus. É como se tu mandava um foguete lá e puf, destruiu, moeu. Mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E aí o que acontece? Nós estamos sem pecado, porque Jesus levou os nossos pecados. Como que Deus nos vê? Sem cor, vazios. Por quê? Porque nós precisamos ser justificados por Cristo. E no momento que Jesus nos justifica diante de Deus, através da sua ressurreição, Ele coloca na nossa conta bancária, como se fosse dinheiro, Ele vai colocando coisas na nossa conta, de maneira que o demônio não consegue mais te acusar, porque você está justificado por Deus. Aí Deus te vê branco como a neve. Deus te enxerga através de Cristo branco. Quando Jesus levou os teus pecados, você estava livre dos teus pecados, mas você não poderia ir para o céu sem a justificação de Jesus. Aí você se tornou branco, agora você pode ir para o céu. Veja bem como funciona. É assim. Então as pessoas que estão vivendo em pecado, Deus enxerga elas vermelhas, em pecado. Mas no momento que elas recebem Jesus, é através de Jesus que Deus enxerga elas. Eu não deixei de ser pecador, nem vocês, mas Deus nos vê através de Cristo, amém? Quarto, Deus tem o tempo dele e é perfeito. Vamos repetir? Deus tem o tempo dele e é perfeito. Amém. Vocês sabem qual era o tempo de Maria? Vocês sabem qual era o tempo de Marta? O tempo de Maria, o tempo de Marta era ontem, era ontem, era 4 dias atrás. Elas mandaram avisar Jesus, como quem diz: mestre, aquele que tu amas está enfermo, vem logo, senão ele vai morrer. Esse era o tempo de Maria e de Marta. Esse é o tempo de qualquer pessoa que estava lá. Esse é o nosso tempo muitas vezes. O nosso tempo não é o tempo da perseverança, da paciência. E qual que é o tempo de Jesus? Tu vai me dizer agora? Não é agora. O tempo de Jesus é o tempo exato. Ele nunca chega atrasado. Ele ficou mais 2 dias onde ele estava, e depois ele foi, chegou lá, Lázaro estava morto há 4 dias. E o que elas disseram para Jesus? Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, Jesus chegou atrasado. Ele chegou no tempo perfeito para que o milagre que ele queria fazer acontecesse. Aquele povo via Jesus fazendo milagres, curando cegos, leprosos, coxos, mas ninguém deles tinha presenciado o milagre da ressurreição. E Jesus só pode fazer isso porque ele ficou mais 2 dias onde ele estava. O corpo começa a putrefar depois do tempo. Então 4 dias o corpo já cheira mal. Jesus chegou na hora onde que não poderia haver dúvida que o cara estava morto lá. E ninguém podia dizer que foi uma armação. Os judeus não acreditavam em Jesus desta forma. Por quê? Ele diz assim, aquele povo que estava lá junto de Maria: não poderia este que abriu o olho do cego
fazer com que Lázaro não morresse? Lembra que eu falei que você quer provar? Não poderia fazer este com que Lázaro não morresse? Mas então eles acreditavam que Jesus poderia fazer milagre até a morte. Depois da morte acabou. Nem Maria, nem Marta e nenhum judeu acreditavam no milagre após a morte. E Jesus chegou no momento certo para mostrar que tudo é possível para aquele que crê. Amém? Então, o tempo de Deus é perfeito. Quinto, queira o inimigo ou não, vai acontecer. Vamos repetir? Queira o inimigo ou não, vai acontecer. O teu milagre vai acontecer, querendo ou não querendo. Com certeza Satanás não sabia que Jesus iria ressuscitar Lázaro, que Jesus iria fazer um milagre. Tinha muitos lá que eram contra Jesus, que não acreditavam em Jesus, que passaram a crer nele depois. E este milagre da ressurreição trouxe muitas pessoas para o Evangelho. Muitos foram aqueles que creram no poder do Evangelho. Em Lucas capítulo 19, 40 diz, Jesus falou assim: se eles calarem, as pedras clamarão. Temos que clamar a Deus. A mulher do fluxo de sangue clamou a Deus. O homem que estava na beira da estrada clamava e mandava ele calar, e ele não se calou até que o milagre dele aconteceu. Jesus estava entrando na cidade num jumentinho, e o povo queria, os judeus, o pessoal lá, queriam que eles parassem. E Jesus disse: se eles pararem, as pedras clamarão. Que feio para o crente que não abre a boca, porque daqui a pouco as pedras estão clamando, porque a glória de Deus se manifesta. Nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo, referenciais de Jesus Cristo aqui na terra. Eles matam o crente a fuzel por aí, eles matam 10, surge 20, porque falaram lá para o imperador da época lá: se essa religião for falsa, ela vai se apagar, não precisa fazer nada. Mas se vir de Deus, não vai ter o que fazer, ela vai aumentar, vai prosseguir. E foi o que aconteceu. Então, querendo o inimigo não, o teu milagre vai acontecer. Creia nisso, meu irmão. Deus tem um plano para a tua vida e vai agir através da tua fé. Os fariseus queriam impedir que as pessoas abrissem a boca e clamassem a Deus. E Deus nos colocou neste mundo para glorificarmos o seu nome. E glorificar também subentende-se clamar. Quando nós estamos, glória a Deus, aleluia, nós estamos glorificando a Deus também. Sexto, a glória de Deus você não vê para crer, mas crê para ver, amém? A glória de Deus, você não pode ser que nem Tomé, que ele só ia acreditar que Jesus ressuscitou quando ele tocasse nas suas chagas. Tomé só acreditou depois, caiu por terra, os pés de Jesus, todo arrependido, porque não creu antes. O que Jesus falou para eles? Felizes aqueles que não viram e creram. Feliz você que não veio e crê, feliz você que não veio e crê, feliz você que não veio e crê, você. Nós não temos vendo Jesus, muitas vezes não temos sentindo, mas nós cremos. E o crer não tem nada a ver com sentimento. Eu creio e pronto, frente a qualquer circunstância, simplesmente eu creio. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha, eles simplesmente creram. Embora o medo tomou conta deles, com certeza, mas eles acreditavam. Por isso que eles preferiram não negar e ir para a fornalha. Sétimo e último, sempre haverá comentário a respeito das nossas lutas. Sempre vai haver comentário a respeito do que você está passando. Mas o irmão Veni está doente, deve estar em pecado. Alguma coisa de errado ele fez. Rosário, está doente, está pecando, alguma coisa está errada. Vai atrás que tu vai achar alguma coisa. O que aquele povo falou lá no 37? Ó,
Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos do cego e fazer com que ele não morresse? Então tinha gente criticando lá. Provavelmente se reuniu muitas pessoas só para ver o que ia acontecer. Eu escutei o pastor pregar que aonde tem fogo vai o povo. Pode ser fogo de Deus ou fogo do mundo. Aonde tem fogo, o povo está lá. Pegou fogo numa casa, chama os bombeiros, tu olha, tem uma multidão de gente, né? A igreja começa a gritar e falar, enche de gente, porque o fogo está caindo ali dentro. Mas o verdadeiro fogo se encontra aqui, ó. Este é o fogo de Deus. Tem uma passagem da Bíblia que você vai procurar que diz que Deus se manifesta